amigos na produção, dia muito especial para nós aqui hoje. Estamos recebendo a visita do Rafael Cárdenas. Olá, sou o Rafael Cárdenas, sou zootecnista e atuo como especialista técnico nas regiões Centro-Oeste e Sudoeste do Brasil. Tudo bem, Cárdenas? Tudo jóia, William? Muito obrigado aí pelo convite. Vamos colaborar hoje, participar desse podcast aí que tem muito a agregar para o produtor. E eu que agradeço. O Cárdenas tem um trabalho muito bacana de suporte técnico e nutricional para os nossos clientes localizados na região Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. E nós vamos falar hoje de um assunto de sumo interesse para o produtor de leite, né? A criação da futura fábrica de produção de leite, que é a bezerra e depois a novilha até o parto. Então, Cárdenas, eu gostaria de dividir esse assunto nosso em dois tópicos. Aliás, quem está nos assistindo vai ter a oportunidade depois de ver o segundo tópico. O primeiro vamos falar em aleitamento, ou seja, do nascimento da bezerra até o momento que a gente faz o desaleitamento. Quais são os cuidados nutricionais que a gente precisa ter para no futuro ter uma super produtora de leite? Perfeito, William. Principalmente na fase de aleitamento, a gente tem que estar sempre de olho no consumo e no desempenho desses animais, né? É uma fase aí que tem um custo, né? E quanto mais tempo a bezerra passa ali, né? Isso não significa necessariamente desempenho. Então hoje a gente percebe as propriedades cada vez com mais quantidade de bezerros caindo no chão e o tempo que ela fica em fase de aleitamento reduzindo. Então isso necessita que a gente seja um pouco mais eficiente com questão a crescimento de bezerros. Eu entendi. Então, olha, a primeira dica prática que o Cárdenas está passando para a gente é mensurar resultado. A gente tem que medir consumo e desempenho. E Cárdenas, o que você preconiza? Qual seria um consumo adequado na fase de aleitamento e qual seria um ganho de peso desejável? Hoje muito se fala, né? Os produtores utilizam aí o dobrar o peso e ter um consumo desejado até a fase do aleitamento, do desaleitamento no caso, né? Você precisa já estar comendo uma quantidade razoável de ração, pelo menos 1,5 kg, 1 kg no mínimo, né? De ração e já ter dobrado o seu peso, né? De acordo com cada sistema e a velocidade com que você precisa sair com a bezerra da fase de aleitamento, a gente determina qual que é a ingestão nessa fase, tá? Mas varia aí de 4 a 8 litros de leite, né? Variando aí, escalado na fase de aleitamento. Perfeito. E você está falando para a gente desaleitar ela com pelo menos o dobro do peso, é isso? Pelo menos isso, William, pelo menos. Tá. E não se esquecer, né? Se a gente corta o consumo de leite, ela precisa já estar comendo outra fonte alimentar, que seja a ração. Então tem que tomar esse devido cuidado. Ela já está comendo para retirar a alimentação líquida, né? Tem que ter o devido cuidado nessa fase de transição. Deixa eu entender, o leite está aqui no copo, vamos fazer um brinde, vai dar uma fome danada deixar esse leite aqui na frente da gente, né? Mas é leite ou tem outra possibilidade de criação? A gente pode ter outro alimento que não seja o leite para criar bezerras? Durante a fase de aleitamento é necessário que ela receba, né, toda a suplementação via líquido, né? Então, assim, hoje nós temos alternativas alimentares de leite em pó, né? Certo. Então, são os sucedâneos, são fórmulas exclusivas das empresas que são enriquecidas com alimentos que são necessários para essa fase, principalmente com questão de imunidade, a desenvolvimento do próprio trato gastrointestinal do animal. Então, hoje o Natmilk Max tem se mostrado uma grande solução para quem busca essas alternativas. Que tá? bacana. O Cárdenas está falando para a gente, Natmilk é o principal carro-chefe da Alster, é o nosso sucedâneo lácteo, aliás, aprovado por mais de 1/3 do mercado nacional. E para quem está em casa nos assistindo, é o único sucedâneo lácteo fabricado no Brasil e desenvolvido para enfrentar os desafios que nós temos da procriação de bezerras em clima tropical e úmido. Cárdenas, e durante a fase de desaleitamento, quais são os cuidados que eu preciso ter na desmama e no pós-desmama? Perfeito, William. Essa é uma fase crucial para aquele início de recria que a gente fala, né? A saída da bezerra quando você desmama. Ela deve ser feita de modo gradual, tá? De modo que a gente impacte o menos possível nessa transição. A bezerra ela vai receber um alimento novo, ela normalmente move de baias individuais para grupos de animais, né? Então são várias mudanças, tanto de estrutura quanto de alimentação. O quanto a gente puder minimizar e fazer uma mudança por vez, vai ser vantajoso para essa transição desses animais, tá?
E um assunto que está relacionado à Nat Milk, ganho de massa magra na fase de aleitamento é importante? E o que é essa massa magra? Quer dizer, aqui dá para perceber claramente, você é muito fit, eu não estou tão fit assim, mas o que é o ganho de massa magra para as bezerras? Hoje a gente vê, né, que o gado que a gente tem hoje, né, os rebanhos, são muito mais, tem um melhoramento genético acontecendo constantemente, então não é o mesmo gado que a gente via antes dos anos 2000 aí para trás. Então são bezerras que a gente quer um crescimento que a gente chama de alométrico, né? Ela crescer em estrutura, não é só uma bezerra pesada com deposição de gordura, né? Porque essa gordura ela ocupa o lugar de outras coisas que a gente quer na vaca de leite, que é o quê? Célula produtora de leite, por exemplo, tá? Então bezerras que têm um crescimento, né, de massa magra e não só deposição de gordura, elas tendem a ser futuras melhores vacas, tá? Então tem que tomar o devido cuidado na avaliação também desse peso de score desses animais jovens, tá? Perfeito. Cara, só uma última dica. Eu sei que um grande desafio que o criador de bezerra enfrenta é a questão sanitária, principalmente relacionada à diarreia, relacionado a doenças de umbigo e relacionadas à pneumonia. O que ele poderia fazer no dia a dia para diminuir a questão relacionada a doenças com as bezerras? Existem todos os protocolos, a gente conhece aí, muitos veterinários indicam protocolos sanitários de vacinação, de cuidados com a estrutura, né, de própria prevenção da instalação de bactérias ou qualquer doença ali que atinja essa fase. Mas a gente percebe muito com a introdução do produto Nat Milk, a gente tem que de certo modo entrar para dentro do manejo, né? Porque muda, não vai mais esperar o leite da vaca para alimentar as bezerras. Você pode separar esse manejo da ordenha, do horário de ordenha, e estabelecer uma rotina para a turma do bezerreiro estar fazendo todos esses protocolos sanitários, tá? Tem que sobrar tempo pro funcionário ali estar cuidando da estrutura e também cuidando da bezerra, tá? Então, assim, tem muitos medicamentos aí, formas da gente prevenir do que só ficar remediando as bezerras, tá? E também, né, a fórmula exclusiva aí com alguns aditivos que vão ajudar na parte de imunidade de bezerra, né? Ela ainda não é um ruminante, mas ela vai se formar um ruminante ao longo desse crescimento. Então é importante os aditivos específicos para essa fase. E para quem está nos assistindo, como que o produtor que está lá no campo consegue fazer contato com a equipe técnica da Áustria? Como o nosso colega Augusto comentou em outros episódios, a gente está com uma equipe espalhada por todo Minas Gerais. Então, através das nossas redes sociais ou contato com algum dos nossos representantes, distribuidores ou pessoal da Áustria mesmo, vocês vão encontrar mais informações, tá? Excelente. Pessoal, é o primeiro, né, que a gente está gravando sobre a série das bezerras. Nós dividimos em dois, aleitamento e o pós-desmama. E nós vamos no segundo podcast falar sobre o pós-desmama. Até agora, gostaria de agradecer o Cárdenas, fazer um brinde, né? Leite, a gente estava falando de fit, ao contrário do que se imagina, leite auxilia na redução do peso. Então eu vou tomar leite com vontade aqui com você hoje, Cárdenas. Obrigado para quem nos assistiu, obrigado ao Cárdenas pelas informações e nós vamos falar no outro podcast a respeito da criação no pós-desmama. Saúde para vocês. Saúde. Gostoso. Bom, hein?